Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento e podamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, dia 8/1/2025, quarta-feira, nós vamos estar caminhando com Jesus e Jesus nos pede para que nós não possamos ter medo, porque Ele está no meio de nós. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 71. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Então esse é o nosso Deus que luta para que nós possamos estar dignamente diante de Deus, enfrentando aí a sociedade injusta, mas não possamos ter medo. Esse Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós nos pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que tenhamos medo. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça, para que nós possamos enfrentar os nossos medos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras dessa quarta-feira estão em 1 João, capítulo 4, de 11 a 18. O Salmo é o 71 e o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, de 45 a 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir à frente para Betsaida. Na outra margem, enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir dele, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse barco dos discípulos no meio do mar significa que estamos também no mar da vida, inseguros aos ventos impetuosos, aos ventos contrários, cheios de desafio e dificuldade. Então, sem Jesus no barco, não temos condições de vencer e teremos medo. Confiando e acreditando que Jesus está no barco, sim, nosso coração está fortalecido. Então, nesta semana da manifestação, Jesus se manifesta ao nosso encontro. O apóstolo João aqui, São João fala que todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus.
Nós conhecemos o amor de Deus tem para conosco, acreditamos nele. Deus é amor, quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Então, que tenhamos coragem de estar acreditando que Jesus está no barco. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, na manifestação do Senhor Jesus. E no Evangelho, reconhecer então que Cristo está no barco, ele acalma as tempestades. É aberto então o nosso coração à divindade de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Nós temos comunicação com o amor de Deus, caso ao contrário, nós não teremos. Então, nosso propósito, nosso objetivo dessa quarta-feira é ter a coragem e acreditar que Jesus está no barco. Oração final. Deus Pai todo amoroso, tem suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. Com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento e possamos ter a coragem de fazer com que possamos fazer a manifestação de Jesus neste mundo. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.